Muito bem-vindo a todos e a todas a mais uma ação, uma conversa das Tomorrow Talks. As Tomorrow Talks marcam o arranque da Tomorrow Summit, que este ano se vai realizar inteiramente no formato online, no mês de novembro. Na edição 2020 da Tomorrow Summit irá discutir os 10 desafios tecnológicos para a próxima década, sejam eles de Smart Cities, saúde digital, mercado digital único, inteligência artificial, e como é o caso do tema de hoje, a indústria 4.0 e também o papel do humano e da máquina no planeta. Começo então por apresentar o nosso convidado, o orador de hoje, o Miguel Pinto, que é natural do Porto, tem 47 anos, é bacharel em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Lusíada. Entre várias formações e especializações académicas, destaca-se o MBA Executive pela Universidade Católica. A nível internacional, é especializado em liderança pela Universidade de Harvard e em liderança estratégia pela Wharton Business School. Possui também uma formação em gestão executiva pela Kellogg School of Management. Miguel Pinto desempenha atualmente funções como diretor-geral e administrador da Continental Advance Antena Portugal. Desempenha ainda funções como presidente do Conselho Consultivo da AIP. Miguel Pinto também desempenhou também funções no movimento associativo como presidente da Federação Académica do Porto, em 99, e como presidente da Associação de Estudantes do ISEP, em 1997. Boa noite, Miguel, seja bem-vindo. Não posso deixar de iniciar sem lhe agradecer a sua presença. Já o fiz anteriormente, mas uma vez mais, bem-vindo. E lançava o mote em desafiá-lo, porque acaba por ser um desafio, em cerca de, se possível, em 5 minutos, conseguiria fazer uma contextualização, uma introdução ao que é esta quarta revolução industrial ou indústria 4.0, como as pessoas a conhecem. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, boa noite a todos. O meu agradecimento ao Manuel, naturalmente, e à Federação Académica do Porto. É um gosto enorme voltar a casa. Já lá vão uns anos, desde 99, mas a Federação Académica do Porto vai ser sempre a Federação Académica do Porto, cada vez com maior dimensão e com maior representatividade, mas é um gosto enorme estar aqui. A Continental Advance Antena, só para explicar, faz parte do grupo Continental da divisão VNI, Vehicle Networking and Information, porque muitas pessoas associam a Continental apenas a pneus, mas uma grande parte da Continental já é eletrónica, é um dos maiores fornecedores da indústria automóvel e não só de pneus, embora o pneus seja uma divisão muito significativa, mas não só pneus. A indústria 4.0, no seguimento das 3 revoluções anteriores, a primeira no final do século XVIII com o vapor, a segunda derivada da eletricidade e da produção sequenciada, e a terceira mais recentemente, na década de 60, com a questão do aparecimento da informática. A indústria 4.0 foi um nome que começou a ouvir falar há cerca de 10 anos, ou um bocadinho mais, no pós-ano 2000 e poucos, mais precisamente 2008, por aí. E que vem, digamos, dar um salto grande naquilo que é a indústria. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, na indústria 4.0 temos uma integração entre o mundo físico e o mundo digital, através dos sistemas de produção chamados ciberfísicos, com o uso de uma série de ferramentas que hoje existem e que nos permitem tornar, no caso de uma fábrica, aquilo que nós chamamos de uma Smart Factory, quase a funcionar per si. Obviamente que isto ainda está numa fase de desenvolvimento, ainda não está tudo implementado. Os alemães estão muito à frente nesta temática. Aliás, a indústria 4.0 o termo surge na Alemanha. E na Continental, mais especificamente, nós temos aquilo que nós chamamos de Smart Factory Initiatives, baseada em 6 pontos. Uma ligada à colaboração autónoma, em que, por exemplo, estamos a falar de robôs colaborativos nas impressoras 3D. Outro aspecto destas 6 iniciativas é a logística inteligente, em que falamos, por exemplo, em AGVs também colaborativos e uma logística muito mais flexível e automatizada. Uma lógica,
uma iniciativa ligada à descentralização das decisões, que também é muito importante, uma lógica de operação interconectada, e nomeadamente através da ferramenta do IoT, da Internet of Things, que é uma coisa que já se ouve falar muito agora, a transparência da própria informação, o MES, que é uma ferramenta que quase todas as empresas, pelo menos as multinacionais, começam a ter nas fábricas, que é um sistema que nos permite um reporting online. No imediato podemos, desde o nosso telemóvel, computador, poder saber online o que é que se está a passar no shop floor, até porque o Gemba, o shop floor, vai ser cada vez mais digital. E depois uma lógica também de digitalização de processos, que é uma também das 6 iniciativas que digamos, compõe esta lógica de Smart Factory que mais especificamente a Continental está a desenvolver. Portanto, a indústria 4.0 lança-nos uma série de desafios, acho que essas vão ser as questões seguintes. Ainda há muita indefinição e há muitos desafios e também algumas ameaças, vamos dizer assim, mas eu acho que com a indústria 4.0 nós temos a oportunidade, se formos rápidos, se o país for rápido, de com automatização tornar muito apetecível, mesmo algumas indústrias que nos abandonaram no passado, eu próprio sofri com isso porque trabalhei numa empresa que se deslocalizou de Portugal para países de mão de obra mais barata há cerca de 20 anos, no passado, porque de facto a mão de obra deixou de ser competitiva nessa altura. E agora, com a automatização de uma série de processos, se nós formos rápidos a automatizar, a inovar e a requalificar as pessoas, podemos ter de facto uma forma de atrair uma série de indústrias que nos abandonaram e que são muito interessantes em termos de futuro. Eu acho que a reindustrialização está na discussão neste momento. Nós ouvimos o governo, e não só o governo português, mas mesmo os governos europeus a dizer que é preciso reindustrializar, até por uma questão de gestão de risco, porque com o facto de uma grande parte da indústria se ter transferido para países de baixo custo e em particular para a Ásia, há aqui uma lógica de gestão de risco que tem que ser tida em conta na forma como nós vamos olhar para a indústria e como vamos reindustrializar a Europa. Também porque a Alemanha, sendo o principal ou o maior país em termos industriais da Europa, é uma economia desenvolvida, rica e, portanto, é um bom exemplo a seguir, digamos assim. Miguel, eu ia fazer-lhe agora uma pergunta, uma vez que estamos a pegar aí num tema que eu queria abordar consigo. Uma vez que são cada vez mais os casos em que, e não é de hoje, cada vez que são mais os casos em que o homem vê o seu posto ser substituído por um robô, por um computador ou por uma máquina, seja por motivos económicos ou por motivos de produtividade, e que também se estima que há uma elevada percentagem das profissões que existem no futuro ainda não existam, de que forma considera que é possível a implementação de novas tecnologias na indústria e simultaneamente estimular as pessoas que possam ser benéficas à operacionalização das empresas? Não sei se foi explícito na pergunta. Foi. É assim, há tempos, eu julgo que foi a CIPA, apresentou na Associação Empresarial de Portugal, e eu também na altura fui orador nesse seminário, apresentou um estudo que fez em que poderia haver um impacto negativo na perda de postos de trabalho devido à indústria 4.0, ou seja, um dos aspectos da indústria 4.0, que de facto é a automatização, iria destruir muitos postos de trabalho e de que forma é que nós podemos ultrapassar esse desafio. Eu acho que foi um dos pontos que nós sempre assistimos em todas as revoluções industriais, foi de facto haver, passa a expressão, profetas de desgraça a dizer que se iriam perder postos de trabalho. E o que nós verificamos foi exatamente o oposto, não é? O que nós verificamos foi o oposto. Claro que mudou o tipo de trabalho que estamos a falar e vai mudar agora com a indústria 4.0. Portanto, nós deixaremos de ter, se calhar, operadores muito especializados numa determinada área, a fazer sempre tarefas repetitivas, porque isso passa a ser automatizado, mas em contrapartida vamos ter que ter colaboradores mais formados, mais qualificados, com uma visão mais sistémica dos sistemas, que vão permitir, na mesma, criar postos de trabalho. E, portanto, eu acredito, se calhar sou otimista demais, mas acredito que, ao contrário do que foi dito nas outras revoluções industriais e o que é muitas vezes dito nesta, que esta quarta revolução industrial vai permitir
um aumento da necessidade de emprego, agora, de emprego e de pessoas, agora, e de profissionais. Naturalmente que serão profissionais muito diferentes daqueles que nós temos atualmente. Claro. Ok. No seguimento exatamente desta pergunta, completar que é, e destas da terceira Revolução Industrial e das gerações serem um bocado diferentes, ao contrário das gerações anteriores, os jovens de hoje em dia, que eu um jovem, nasci já depois da criação da internet e mesmo da internet dita moderna, porque ela remonta já. A internet não é hoje como não era há 50 anos atrás ou 40 anos atrás, como é hoje ou como nós a conhecemos hoje. Por isso, a minha pergunta, Irene, no futuro, acha que será imprescindível que as grandes empresas desenvolvam os modelos de negócios digitais e de que forma é que as gerações que não estão habituadas a trabalhar com a parte tecnológica e que têm vindo a adaptar-se, o devem fazer e como é que o devem fazer? Sim, eu acho que o próprio Covid acelerou um bocadinho esta lógica. Eu acho que vocês já tiveram o Pedro Duarte, ele também fala muito bem sobre estas questões. O próprio Covid acelerou um bocadinho este processo. Nós hoje vemos que as plataformas digitais são mais usadas do que nunca, até por uma questão de necessidade. E acho que é um aspecto que vem para ficar, que vem para ficar. Pronto, é óbvio que isto vai mudar muito. Nós vemos um exemplo, a própria Continental, em alguns aspectos está-se a transformar numa empresa de produto, numa empresa de serviços. Eu dava um exemplo que é o melhor exemplo, ou pelo menos a mim parece-me, é fácil, é muito perceptível. No passado nós começamos a vender chaves para abrir um carro, não é? Chaves eletrónicas para abrir um carro, é um dos produtos que nós fazemos. De seguida conseguimos que essa chave passasse a ser uma espécie de cartão, que nós nos aproximávamos do carro e ele abria automaticamente. No futuro isso vai deixar de ser um produto para passar a ser um software que metemos no telemóvel e a pessoa aproxima-se do carro e ele abre automaticamente. Portanto, há aqui uma digitalização, uma passagem de um produto, de uma empresa de produtos para uma empresa de serviços, em que a digitalização nos está a obrigar, porque deixa de haver algo físico para passar a ser um software que abre na mesma o carro e põe o carro em funcionamento, mas que muda muito o mindset dos próprios colaboradores da empresa e do próprio modelo de negócio. Isto vai acontecer, este é um exemplo, mas há muitos outros. Obviamente que isto impõe, e nós temos como palavra de ordem agilidade. Hoje fala-se muito na agilidade, antigamente falava-se no just-in-time, agora fala-se em agility. E de facto, seja em termos de projeto, seja em termos de modelo de negócio, seja em termos mesmo de implementação industrial, a agilidade vai ser um aspecto, uma ferramenta e um mindset chave nesta transformação. Agora, quem não for neste sentido vai ficar para trás. Claro que depois há preocupações, como noutras revoluções. Ainda hoje há países no mundo que não têm eletricidade, não é? Portanto, e a lógica da eletricidade assenta na segunda revolução industrial, portanto foi uma das bases da segunda revolução industrial. Ainda hoje temos algumas partes, alguns países que não têm, não é? Infelizmente são poucos, não é? Miguel, e há bocado falava da Alemanha e eu aqui lançava-lhe um desafio, porque eu acho que isto é muito bom, é muito típico de um português comparar-se aos demais. Na sua opinião, qual é que é a atual maturidade digital da indústria em Portugal? Não sei se... Força. Eu percebi a pergunta. É difícil responder a isso. Em termos do contexto industrial, o que é que eu conheço melhor? Né? Trabalhei sempre na indústria, agora na Continental, mas no passado noutras empresas, mais ligada à área automóvel, mas não só. Eu acho que existe, pelo menos em termos de smart factories e digitalização das próprias indústrias, da indústria em si, existem excelentes exemplos de algumas empresas multinacionais. Não estou a dizer que sejam só empresas multinacionais, mas maioritariamente algumas empresas multinacionais. Agora, não podemos deixar de olhar para o tecido industrial e empresarial português, em que eu não sei o número ao certo, mas se calhar 95% das empresas são PMEs. Portanto, é óbvio que quando estamos a falar em digitalização, indústria 4.0, estamos a falar em investimento. São investimentos que depois têm um retorno, mas são investimentos de montantes significativos que obrigam ou que levam a que muitas empresas, se não tiverem uma estrutura financeira sólida, não o possam fazer.
eu diria que a maturidade ainda não será, com exceção das multinacionais e de algumas empresas nacionais de relevo, a maturidade ainda não será muito grande, não é? Mas vai ter que ser, não é? Vai ter que ser, porque nós estamos num mercado cada vez mais competitivo. O automóvel é um bom exemplo disso, é paradigmático. Nós vendemos há 3 ou 4 anos atrás quase 100 milhões de veículos no mundo todo, em termos de automóvel, e este ano prevemos abaixo dos 70 milhões, 65 milhões, é uma coisa do género. Tudo bem que tem a ver com o Covid, mas mesmo no próximo ano tenho dúvidas daquilo que nos é dado a entender que ultrapassa os 75 milhões. Portanto, há aqui uma mudança geracional. Hoje os jovens já não têm uma vontade, como eu tinha quando acabei o curso, de ir comprar um carro. E hoje basta-lhes ter um bom telemóvel, um bom smartphone e conseguem ter acesso a um Uber, a uma série de plataformas que se calhar não têm necessidade, até porque é um custo muito significativo ter um carro. Isto está a mudar o mindset e a própria indústria está a mudar esta lógica. Daí o facto de nós sabermos que, no caso da mobilidade e da indústria automóvel, os carros vão ser muito mais personalizados no futuro, vão ser autónomos, não temos dúvidas disso, vão ser autónomos, pode demorar mais ou menos anos, mas vão ser autónomos, vão ser muito mais conectados, e aí é a nossa felicidade, nós fazemos antenas e sistemas de conexão, é a parte boa, e eletrificados, pelo menos nesta fase. Eu acredito que o hidrogênio será o futuro, e porventura a eletricidade não será ou será um dos sistemas, mas acredito que o hidrogênio poderá também ser. Da produção das baterias de lítio ser dispendiosa, qual acha que é o motivo do hidrogênio ser o futuro da mobilidade? O hidrogênio, eu acredito que seja o futuro por uma questão em termos ambientais, ser muito mais limpo do que as baterias de lítio. O que é que nós vamos fazer às baterias de lítio quando elas deixarem não é? Quando tiverem que ser substituídas no carro? Portanto, apesar dos elétricos serem muito menos poluentes e ambientalmente muito mais interessantes, o hidrogênio é muito mais limpo. Ainda há questões de segurança que têm que ser ultrapassadas, mas esse provavelmente será o caminho. O que eu queria dizer com isto é que a indústria, que é aquilo que eu conheço melhor em Portugal, tem que fazer este caminho, tem que investir essencialmente em duas vertentes. Uma, na lógica da inovação, é muito importante, seja na lógica da automatização e todos os outros, da digitalização e todos os outros processos da inteligência artificial, etc., processos que estão ligados à própria indústria 4.0, e ao mesmo tempo também na requalificação das pessoas, porque as pessoas vão ser diferentes. Os profissionais que nós queremos para o futuro no âmbito da indústria 4.0 vão ser, não vou dizer 180 graus diferentes daqueles que temos hoje, mas vão ser muito diferentes daqueles que hoje temos. Certo. Miguel, eu só para completar e respondendo aí ao que disse, eu acho que nós jovens não temos essa intenção, ou pelo menos uma grande porcentagem já não tem tanta como há anos atrás, um bocadinho mais porque eu acho que na altura as pessoas compravam carro que era sinónimo de independência, de liberdade, de poder ir do ponto A ao ponto B de uma forma mais fácil. Hoje em dia, com o telemóvel, às vezes com o smartwatch, é possível chamar um motorista que nos coloque do ponto A e B por um preço simbólico, e aí acho que essa é a razão, não, mas também os preços e o facto de ter um custo elevado inerente ao facto de ter um carro, não só pelo seguro, como pela própria manutenção. Por isso, eu acho que nós, jovens, acabamos por optar um bocadinho mais por essa vertente. E acho que a consciencialização de cada um de ser mais amigo do ambiente e utilizar transportes públicos, acho que também é algo que já se começa a notar cada vez mais. E eu lançava-lhe agora outra pergunta, porque há um bocado pegou num ponto relativamente à parte do cliente e à parte que é, na economia digital, o cliente assume um bocadinho a parte do, como é que eu ia dizer, o cliente assume uma nova centralidade, ou seja, aceita a partilha de informação sobre si, mas exige em troca uma personalização e disponibilidade imediata. Ou seja, a produção massificada poderá estar em causa no futuro da indústria? Isso é uma excelente pergunta. Só aqui um aspecto, há pouco eu referi, a palavra Indústria 4.0 nasce em 2011 na Feira da Hannover, é a primeira vez que se usa o conceito da Indústria 4.0 na Feira da Hannover, em 2011. Isso é uma verdade. Cada vez, há uns anos atrás, nós, os engenheiros industriais, os engenheiros mecânicos,
tínhamos o trauma, passa a expressão, da produtividade. Depois tivemos que ajustar a isto a lógica da flexibilidade. E agora cada vez mais. Porquê? Porque o que diz o Manel é verdade. Cada vez mais o cliente tem uma centralidade como nunca teve. E cada vez mais o cliente exige uma mass customization, ou seja, os produtos têm na mesma que ser manufaturados numa indústria em grandes quantidades, mas tem que ser uma customização que está associada ao que cada um quer, e cada um quer é diferente do que o vizinho quer, não é? O que é que isso obriga? Obriga àquela lógica de agilidade. A agilidade, agility, hoje usa-se muito principalmente na gestão de projetos. Porquê? Porque os projetos têm que ser muito mais ágeis no sentido de serem mais curtos, os lead times, e de serem muito mais capazes de, absorvendo as exigências do cliente, rapidamente as fazerem chegar ao mercado. Porquê? Porque se eu tenho um telemóvel que tem uma determinada especificidade, que outro não tem, eu vou comprar esse e já não vou outro, e portanto hoje temos que ser muito rápidos nisso. Isso é uma realidade. Daí o facto da agilidade ser a palavra de ordem, mesmo na Continental. Eu diria, no passado foi um bocadinho lean manufacturing, hoje estamos a substituí-lo pela agilidade. Só que a agility não significa só em termos de gestão de projetos, mesmo em termos industriais, é a mesma lógica, porque nós temos que conseguir manter níveis de produtividade elevados, ao mesmo tempo tendo muito mais flexibilidade e agilidade de conseguir incluir num curto espaço de tempo as novas características que os clientes nos exigem. Caso contrário, morremos. Isso, portanto, é de facto uma das dificuldades que nós temos. Temos uma vantagem, não é? Com o acesso digital às exigências dos clientes, é mais fácil fazer repercutir isso dentro de smart factories que vão ser muito mais flexíveis, não é? Por exemplo, o machine learning é um bom exemplo disso. Quando nós temos um equipamento que é capaz, per si, com base na inteligência artificial, se ajustar a si próprio, fazer alterações do produto que se pretende, isso é muito importante para sermos competitivos, porque é óbvio que uma indústria não vai deixar de ter a necessidade de ser extremamente produtivo, não é? Eu concordo. E lanço-lhe também outra questão, porque isto, do meu ponto de vista, eu posso estar errado relativamente a isto, que é a customização poderá ir um bocadinho contra o objetivo de ser mais sustentável e mais amigo ambiente. Isto porquê? Porque a parte da massificação da produção massificada poderá ser um entrave nisso. E a minha questão é, o exemplo, por exemplo, da impressão em 3D de objetos físicos, recorrendo à produção aditiva e usando materiais cada vez mais evoluídos e inteligentes, acaba por transformar esta era, desde os protótipos, a logística de distribuição, caminhamos para uma indústria mais sustentável em termos económicos e ambientais, uma vez que o cliente se assume essa centralidade, ou isso pode ser um entrave neste tema em específico? Eu acho que não vai colidir, porque, é assim, a questão ambiental é um aspecto que neste momento é imparável, felizmente. As empresas já perceberam, seja por uma questão de sustentabilidade do próprio ambiente, não é? E que nos afeta a todos nós, e seja até, mesmo não sendo por isso, sendo por uma questão egoísta da própria empresa, ser ambientalista, ser verde, ser uma empresa verde, vende. E é uma exigência. As novas gerações são extremamente exigentes neste campo. Eu vejo que os meus filhos me obrigam em aspectos ambientais, desde a separação dos lixos, etc. Eles próprios têm essa consciência que nós, no meu tempo, quando tinha idade, eles não tinham. Portanto, isso é algo que não se pode parar, porque está em causa só há um planeta, não é? Como se costuma dizer. Portanto, isso eu acho que não vai ser posto em causa. Hoje as empresas percebem que têm que ser muito mais inovadoras, mas que têm que ser muito mais sustentáveis em termos ambientais, porque de outra forma os consumidores não as vão aceitar, vão penalizá-las, e o próprio ambiente neste momento exige, não há outra forma. Portanto, eu acho que aí não é, esse é obrigatoriamente o caminho, seja por uma questão genuína de acreditar que este é o caminho das próprias empresas, seja até por uma questão egoísta, não há outro caminho que não seja este. Eu acho que isso não vai colidir.
O mercado tem que ser muito mais uma nova centralidade, como a Manel dizia muito bem, no cliente, cada vez maior, embora o foco no cliente é uma coisa que nós falamos há anos na indústria automóvel, sempre, mas o cliente final, o foco no cliente final, a centralidade no cliente final cada vez é mais forte, mas ao mesmo tempo também um dos anseios que o próprio cliente tem, e eu acho que aí até há um reforço positivo por parte do consumidor final, é que as empresas e as indústrias e os produtos sejam ambientalmente sustentáveis. Portanto, aí eu acho que não há outra hipótese que não seja este o caminho. Miguel, e uma vez que, sendo o cliente o papel central aqui, acaba por haver e sendo o grande objetivo da indústria 4.0, ter tido uma enorme quantidade de dados gerada e recolha através da utilização da capacidade de computação, de modo a melhorar o processo da tomada de decisão, acaba por ser um dos grandes desafios o processamento dessa mesma informação. Ou seja, de que forma é que a Big Data, uma Machine Learning ou até mesmo a inteligência artificial poderão ser a solução para esse problema? E entrando aqui um bocadinho numa parte mais técnica do assunto. Mas qual o problema, Manuel? Podia repetir que eu perdi aí um bocadinho, peço desculpa. Da quantidade de dados gerada e dos dados recolhidos do desafio que é processar tanta informação recolhida, no fundo. Sim, isso e a análise. Nós estamos numa fase. É um problema, sim, mas não é um problema, é um desafio. Mas nós ainda estamos numa fase intermédia de implementação disso, destas ferramentas, ou de muitas destas ferramentas, mas é óbvio que o caminho vai ser esse, não há outra hipótese. Através desses sistemas, seja através do IoT, do Big Data, da inteligência artificial, o caminho vai ser esse, vai ser transformar as fábricas em smart factories muito mais centralizadas, com menos mão de obra humana, muito mais capacitadas, com profissionais que vão ter que ser muito mais flexíveis, que vão ter que ter uma visão mais sistémica da produção e de todos os sistemas, que vão ter que ter uma inteligência emocional muito maior, porque vão ter que ter interação com muito mais gente, portanto, eu acho que esse caminho é um bocadinho, uma questão do ambiente, é um caminho que quem não fizer vai ficar para trás. Claro que poderá haver sempre, poderão haver sempre indústrias mais clássicas que poderão sobreviver sem aderir, sem ir neste caminho, porque consegue dar um caso em específico? Não sei se será fácil de dar um caso. À indústria, eu não diria um caso específico, mas falaria de outro aspecto. Se estivermos a falar de um tipo de indústria em que, de facto, a percentagem de mão de obra seja relativamente pouco significativa, ou melhor, ou que o custo da mão de obra seja muito barato e que o tipo de produto não tenha um grande valor acrescentado, se calhar não vão ter margens para poder implementar um sistema de indústria 4.0. Vamos ver uma coisa. Nós assistimos o caso dos têxteis, da indústria têxtil. Eventualmente, eu dou um exemplo. O que é que nós assistimos? Nós assistimos há 20 anos atrás uma deslocalização das indústrias de Portugal, principalmente das indústrias de mão de obra intensiva, para países de mão de obra mais barata. China, claro. Magreb, ex-países de leste. O que é que aconteceu? Sim. Nós hoje já temos exemplos que dentro da China já começam a ser indústrias a sair da China para ir para o Vietnã. Uma fábrica de meias, vamos dizer assim. Se calhar para uma fábrica de meias ainda vai ser durante muito, não sei, estou a dar um exemplo, claro. Qualquer, mas se calhar vai continuar a ser muito mais interessante, mesmo que a mão de obra suba um bocadinho na China e para o Vietnã, porque é um tipo de indústria que tem muito pouco valor acrescentado, e continuar lá a fazer meias com mão de obra que ainda é muito barata quando comparada com a União Europeia, do que estar a investir num MES que custa se calhar 2 milhões de euros, não é? Portanto, poderá haver casos em que na indústria clássica ainda se justifique. Agora, na indústria de ponta, nas grandes multinacionais, eu não tenho dúvidas que a quarta revolução industrial vai acontecer em maior ou menor escala, se calhar caminhos ligeiramente diferentes de acordo com a estratégia de cada um, mas esta é a lógica. E a Europa essencialmente vai ter que o fazer. E porquê? A Europa, com exceção eventualmente da Alemanha,
tornou-se num continente essencialmente focado no setor terciário. E descobriu agora que, de facto, há modelos, como é o caso da Alemanha, em que a indústria, que são países fortes em termos de indústria e que são muito competitivos, são países ricos, etc., e percebeu também, mesmo com o Covid, que há um risco enorme de termos uma grande centralização de toda a indústria na Ásia. Seja por gestão de risco, seja por uma necessidade de criação de empregos, de criação de riqueza, vai-se assistir a uma reindustrialização. E a reindustrialização, para ser feita na Europa, só pode seguir um caminho, que é o caminho da indústria 4.0. Porquê? Porque, com exceção de meia dúzia de países, eu diria quase nenhum, a mão de obra na Europa, principalmente nos países na Europa Central, e mesmo em Portugal, Espanha, etc., já não é assim tão barata. Portanto, nós temos que investir em automatização, em sistemas digitais, em inteligência artificial, até para sermos competitivos para tudo. E, portanto, este vai ser o caminho e não podemos perder. Obviamente que, da maneira como nós pensamos, também pensam os norte-americanos, também pensam os chineses, da mesma lógica. Eu acho que aqui o segredo, não sei se é o segredo, mas a lógica, além de sermos rápidos, é investirmos na inovação, e a inovação passa muito por uma relação próxima com as universidades e empresas, que hoje já existe. Nós temos alguns projetos, nomeadamente com o TAD, agora vamos ter com a Universidade do Porto, etc., e outras empresas também o fazem, mas que tem que ser mais intensificado e passa também muito pela requalificação das pessoas, e a qualificação das pessoas e a requalificação das pessoas, porque o que vai acontecer, nós tivemos um exemplo disso, muitas indústrias de mão de obra intensiva deslocalizaram-se no final da década de 90 para fora de Portugal, e essas pessoas não sabiam fazer mais nada, sabiam fazer um trabalho rotineiro, e essas pessoas tiveram que de alguma forma ser requalificadas, senão iam parar ao desemprego. A indústria 4.0 exige-nos ainda mais, exige que essas pessoas que estavam habituadas a um trabalho repetitivo e rotineiro tenham que ter muitas mais skills, soft skills, technical skills, e portanto nós temos que requalificar e inovar de forma a sermos competitivos. A reindustrialização vai acontecer, de outra forma a Europa vai ter problemas. Eu acho que está lançada a discussão à vontade europeia, da União Europeia. Acho que o próprio governo em Portugal tem essa vontade, já se ouve falar muito disso. A própria AEP, a Associação Empresarial de Portugal, tem feito, na figura do Presidente, muita força para isso, e eu acho que este é o caminho. Tendo como base a quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Não vamos ir buscar indústrias lá fora, trazê-las para Portugal e depois apostar outra vez na mão de obra intensiva com base em salários baixos. Não, esse não é o caminho. O Miguel acabou por, sem eu perguntar, responder à pergunta que lhe ia fazer agora, que era relativamente ao facto de ser imprescindível os colaboradores estarem alinhados com o objetivo e terem a experiência em lidar com as novas tecnologias. Por isso, avançava para outra pergunta, também um bocado ligado com as pessoas da recursos humanos, porque o papel dos recursos humanos nas empresas, quer queiramos, quer não, está a sofrer grandes transformações, sendo que a tendência é que as tarefas rotineiras, como estávamos a falar agora mesmo, sejam substituídas por máquinas. Ou seja, o surgimento de novas profissões e áreas de negócio conseguiram compensar a extinção de pós-trabalho? É sim, há algumas correntes que dizem que, como eu há pouco referia, que dizem que vamos perder postos de trabalho. Há outras correntes que dizem que vamos ganhar postos de trabalho. Eu continuo a achar, é a minha opinião e vale o que vale, não é? Que eu acho que nós temos que olhar para aquilo que foi o passado. Quando se deu a primeira Revolução Industrial, as pessoas achavam que se iriam perder postos de trabalho. Quando se deu a segunda, exatamente a mesma coisa, porque havia a substituição de pessoas por máquinas. Claro. Na terceira, e em aspas, eu acredito o que vai acontecer não vai ser uma perda de postos de trabalho, vai ser uma reformulação dos profissionais e dos postos de trabalho que nós temos. Obviamente que isto tem desafios, e tem vantagens e tem desvantagens, porque nós sabemos que para um profissional com 50 anos ou 55 anos que foi operador de uma determinada fábrica, com uma formação escolar muito, muito básica, etc., vai ter alguma dificuldade em se requalificar. Mas não podemos ter dúvidas que hoje, ao contrário do que era há 30 ou 40 anos atrás, a formação não acontece só no momento, que é quando nós tiramos o nosso curso, mas tem que acontecer ao longo da vida.
Eu, quando era presidente da FAP, havia um estudo que dizia que um engenheiro se tornava obsoleto, acho que era ao fim de 7 ou 8 anos, ou 10 anos, já não me recordo. Se olharmos para a velocidade com que hoje a economia, as indústrias, os produtos se desenvolvem, é provável que ainda seja menos. Portanto, a aprendizagem ao longo da vida é uma necessidade, é uma imposição. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Isto não é um clichê, é mesmo verdade. E se calhar aquilo que a universidade mais nos dá, obviamente competências técnicas muito fortes, etc., mas dá-nos uma capacidade de aprender, de saber aprender, que é muito importante, não é? Se calhar é a mais importante de todas. Até porque muitas das profissões que vão existir daqui a 20 anos ainda não existem, não é? Algumas profissões, não digo, não sei se são 20%, se são 10%, se são 30%, mas há muitas profissões que daqui a 20 anos vão existir que hoje ainda não existem. Portanto, long life learning é uma imposição, não há outro caminho. Certo. Eu acho que também passa muito por isso de não haver muitas profissões que ainda não existem. Agora, acho que nem toda a gente pode ser médico, nem toda a gente pode ser engenheiro, nem toda a gente pode ser cozinheiro, lixeiro, ou seja, acho que tem que haver aqui uma vasta e abranger o maior número de profissões possíveis. Nem toda a gente vai para o ensino superior, nem porque pode, ou porque não quer, ou porque não tem intenção de o fazer. E acho que são momentos em que as pessoas vão se ter que readaptar e algo já está a acontecer. E para terminar, Miguel, eu lançava-lhe agora uma questão assim, podíamos ficar aqui horas a falar sobre a mesma, que é: qual o papel do humano e da máquina no planeta Terra, ou no planeta? Eu acho que vai haver uma lógica colaborativa. Hoje já assistimos um bocadinho a isso, por exemplo, nos robôs colaborativos, em que está uma pessoa e um robô colaborativo a trabalharem em parceria. Já assistimos a isso com os assistentes virtuais, não é? E vai ser um bocadinho essa lógica, vai ser uma lógica colaborativa. E daí o facto dos futuros profissionais terem que ser muito mais, ter uma visão sistémica muito mais forte, uma flexibilidade muito maior, mas eu acho que isso vai obrigar também, por outro lado, a reforçar aquelas que são as competências que as máquinas, mesmo com ainda dificilmente alguma vez terão, ou pelo menos nos próximos muitos anos nós acreditamos que vão ter, que é a capacidade de ter alguma inteligência emocional que nos permite relacionar e inovar e começamos a entrar nas 3 leis de Asimov, aquelas das teorias, sim. Mas acha isso impossível num curto espaço de tempo, ou eventualmente iremos conseguir chegar lá? Eu acho que nós vamos conseguir chegar lá. É esse o objetivo. Eu acho que um dia vamos, aliás, agora já se fala muito na questão ética, não é? Por exemplo, um exemplo paradigmático é a condução autónoma. Um veículo de condução autónoma, em que o veículo tem que se desviar porque lhe aparece uma criança à frente e tem duas senhoras de idade do lado direito, o que é que ele faz? Não é? Há uma série de discussões que vão ter que ser discutidas, mas que obrigatoriamente vão acontecer, não é? Porque a condução autónoma, eu diria que em 10 anos vai estar, não direi em todo lado, não é? Mas nas cidades vai acontecer, não é? E, portanto, há uma série de aspectos que têm que ser repensados, que têm que ser refletidos, mas este é o caminho. Agora, eu acho é que cada vez mais o humano tem que reforçar aquilo que nos torna humanos. A inteligência emocional, a flexibilidade, a capacidade de ter uma visão sistémica, de integrar, de resolver problemas complexos, portanto, que é isso que vai fazer diferente. E quando nós olhamos para as profissões que mais rapidamente vão desaparecer, são aquelas que são mais repetitivas. Não só, não é? Porque já claro. O Friedman do World is Flat já falava em alguns processos até do setor terciário, como por exemplo fazer a declaração de rendimentos, que no caso dos americanos era feito pelos indianos, ou até de médicos também na Índia que estavam a visualizar análises de pacientes americanos. Portanto, a própria deslocalização dos processos e a digitalização de processos e a automatização de processos vai acontecer não só naquilo que nós achamos que é um produto e
uma fábrica, mas também em alguns setores terciários. Nós vemos a questão da banca, eu não conheço em detalhe a banca, mas cada vez mais assistimos a que os bancos reduzem o número de balcões porque muitos dos serviços são feitos digitalmente. Mas pronto, temos que investir naquilo que nos torna diferente das máquinas. As máquinas, exatamente. E vamos ver o que é que vai acontecer. Mas isso é a pergunta para $1 milhão, porque eu não sei se alguém sabe. Exatamente. A questão de terminar com esta, só no fundo, para deixar em aberto esta... Como é que eu digo? Poder divagar sobre este assunto e ficando aqui horas a falar sobre o tema. Miguel, agradecer a sua presença uma vez mais aqui nesta Tomorrow Talk, com o tema da indústria 4.0. Fica na altura da Tomorrow Summit a estar presente atualmente, sendo ela uma online, e pronto, agradecer também a todos, e na próxima semana teremos a outra sessão. Miguel, mas mais obrigado e o resto da noite. Obrigado eu, e um grande abraço e força para a FAP. Obrigado.